Uma fazenda de bezerros pode sim ser lucrativa hoje em dia, só que a verdade que pouca gente tem coragem de dizer é que o lucro nunca vem do tamanho do rebanho, ele nasce do controle absoluto que você tem sobre cada real que entra e sai pela porteira. E é justamente por ignorar isso que tanto produtor compra animal, enche o pasto, trabalha o ano inteiro e no fim do ciclo descobre que o dinheiro simplesmente evaporou. Então, antes de qualquer coisa entenda essa ideia, a criação de bezerros é um negócio de margem e não de volume. Quem trata isso como volume costuma quebrar. Quem trata como margem costuma prosperar, e nos próximos minutos eu vou te mostrar os números reais por trás disso, sem fantasia, sem promessa milagrosa, porque o campo não perdoa quem entra acreditando em conto de fadas. E a primeira coisa que faz muita gente perder dinheiro é começar olhando só para o preço de venda do bezerro e esquecer completamente do custo de produção. O produtor vê o mercado pagando bem pela arroba ou pela cabeça, faz a conta de cabeça, acha que vai ganhar uma fortuna e ignora que entre comprar o animal e vendê-lo existe uma montanha de despesas que vai comendo a margem dia após dia. E é exatamente por isso que eu preciso te mostrar primeiro para onde o seu dinheiro realmente vai, porque sem entender o custo você nunca vai entender o lucro. O primeiro grande custo é a aquisição dos animais. Se você trabalha comprando bezerros para recriar e revender, esse é o seu maior desembolso. E o erro clássico aqui é comprar mal, comprar animal sem padrão, sem sanidade, sem origem confiável, pagando caro por bicho que vai crescer devagar, porque um animal mal comprado já nasce com o prejuízo embutido. Agora, se você trabalha com a cria, ou seja, com matrizes que produzem os próprios bezerros, o custo se desloca para a manutenção dessas vacas o ano inteiro. E aí entra um conceito que separa o produtor amador do profissional, que é o custo da vaca improdutiva, porque toda vaca que passa um ano no pasto sem desmamar um bezerro é um buraco no seu caixa. Ela come, bebe, ocupa pasto, toma vacina e não devolve nada. E segura essa informação porque ela se conecta direto com o próximo ponto que é o mais subestimado de todos, a alimentação. E aqui mora a verdade que define se a fazenda dá certo ou não, porque a alimentação representa a maior fatia do custo de produção na pecuária. Normalmente fica entre 60% e 70% de tudo que você gasta, e a maioria das pessoas acha que a alimentação é só capim, mas não é. O pasto é a base mais barata que existe e justamente por ser barato é onde está a maior oportunidade de lucro. Uma pastagem bem manejada, adubada na medida certa, com lotação correta e descanso adequado, produz muito mais quilo de carne por hectare do que um pasto degradado. E o pasto degradado é silencioso, ele não grita, ele só vai roubando o seu ganho de peso todo dia sem você perceber. Por isso, o produtor que enxerga o capim como uma cultura que cuida da forragem como se cuida de uma lavoura, larga muito na frente de quem só joga o boi lá e reza para a chuva, mas o pasto sozinho tem limite. E é aí que entra a suplementação, o sal mineral é obrigatório o ano inteiro, não é opcional, porque um animal sem mineral adequado não aproveita bem o que come e não ganha peso como deveria. E na época seca, quando o capim perde valor nutritivo, entra o suplemento proteico ou energético, que tem um custo, mas que, quando bem calculado, se paga com sobra no ganho de peso. E o segredo aqui não é gastar pouco com suplemento, o segredo é gastar certo, porque suplementar errado é tão caro quanto não suplementar. E quem domina esse equilíbrio entre pasto e suplemento é quem consegue terminar o animal mais rápido. E quanto mais rápido você termina, menos tempo o bicho fica comendo o seu dinheiro, depois vem a parte que ninguém gosta de pagar, mas que custa muito mais caro: ignorar a sanidade, vacinas contra as doenças obrigatórias, vermífugos, controle de carrapato e mosca e os medicamentos para tratar os animais que adoecem. Esse custo por cabeça parece pequeno quando você olha isoladamente, mas o que pouca gente calcula é o custo de não fazer, porque uma verminose mal controlada trava o ganho de peso de um lote inteiro. Uma doença que se espalha pode levar animais que valiam dinheiro, e um surto sanitário consegue transformar um ano lucrativo em um ano de prejuízo em poucas semanas. Então a sanidade não é gasto, é seguro. E produtor experiente sabe que economizar em vacina é a economia mais cara que existe. E tem os custos que se escondem no dia a dia e que muita gente nem coloca na conta: a mão de obra, seja o salário do funcionário, seja o valor do seu próprio trabalho, que também precisa ser remunerado,
A infraestrutura, que envolve cercas, currais, bebedouros, coxos e a manutenção constante de tudo isso, porque cerca caída e bebedouro quebrado também custam dinheiro, o transporte dos animais, que pesa cada vez mais com o preço do diesel, e por fim a comercialização, que é onde muita margem se perde por pura falta de estratégia, porque vender na pressa, vender na entre-safra invertida, vender para o primeiro comprador que aparece ou vender sem saber o real peso do animal é jogar lucro fora. E segura esse ponto da comercialização, porque ele vai voltar quando eu falar das estratégias que realmente aumentam a rentabilidade. Agora que você já entendeu para onde vai o dinheiro, vamos juntar tudo no exemplo realista, sem inventar número bonito. Imagine um produtor que compra um bezerro desmamado, paga por esse animal e a partir daí começa a contagem. Ele vai gastar com pasto e adubação proporcional, com sal mineral o ano todo, com suplemento na seca, com vacinas e vermífugos, com a parte da mão de obra e da estrutura que cabe àquele animal e com o transporte na hora de vender. Quando você soma tudo isso, o custo total de colocar aquele animal pronto para a venda é bem maior do que o produtor desatento imagina. E a margem, ou seja, a diferença entre o que ele vende e tudo que ele gastou, costuma ser mais apertada do que parece. Em muitos casos, ela fica numa faixa que recompensa o trabalho, mas que não é nenhuma fortuna por cabeça. E aqui está a chave de tudo: é a eficiência que decide se essa margem apertada vira um bom resultado no fim do ano ou vira frustração. E isso me leva direto para as diferenças entre os sistemas de produção, porque não existe um único jeito de criar e cada modelo tem sua própria lógica de lucro. No sistema extensivo, aquele baseado só em pasto, o custo por animal é mais baixo, mas o ganho de peso é mais lento, e você precisa de muita terra e muito tempo. A margem por cabeça pode ser razoável, mas o giro do capital é demorado. No sistema semi-intensivo, com pasto melhorado e suplementação estratégica, você acelera o ganho, termina o animal mais rápido, gira o capital mais vezes e, mesmo gastando mais por cabeça, muitas vezes lucra mais no ano porque produz mais quilos no mesmo espaço. E no sistema intensivo, com confinamento ou semi-confinamento, o custo por animal sobe bastante, depende muito do preço dos insumos. E a margem por cabeça pode ser pequena, só que o volume e a velocidade compensam para quem tem escala e gestão afiada. E percebe uma coisa importante: em todos os sistemas, o que mais decide o lucro não é qual modelo você escolhe, é o quão bem você executa o modelo que escolheu. E isso explica porque dois produtores vizinhos no mesmo clima, com o mesmo preço de mercado, terminam o ano com resultados completamente diferentes. O que ganha mais dinheiro quase sempre é o que controla os números. Ele sabe quanto custa cada arroba que ele produz, sabe o ganho de peso diário do rebanho, sabe a taxa de prenhez das matrizes, sabe quantos bezerros ele desmama para cada 100 vacas. Ele não chuta, ele mede, e quem mede consegue corrigir, enquanto o produtor que não anota nada vive no escuro, descobre o prejuízo só quando ele já aconteceu e não tem como corrigir o que você nem enxerga. Então, o melhor resultado raramente está com quem tem mais terra ou mais animais, ele está com quem tem mais controle. Mas seria desonesto falar de lucro sem falar dos riscos, porque esse negócio tem riscos reais e quem ignora ele se machuca. O primeiro é a oscilação de mercado. O preço do bezerro e da arroba sobe e desce conforme oferta, demanda, câmbio e exportação. E você não controla isso, pode comprar o animal num momento de preço alto e ser obrigado a vender num momento de preço baixo, e essa diferença sozinha apaga a sua margem. O segundo risco é o preço dos insumos, porque adubo, suplemento, combustível e medicamento sobem. E quando o custo sobe e o preço de venda não acompanha, a conta aperta. O terceiro risco é o clima, principalmente a seca, que reduz o pasto, obriga a gastar mais com suplemento e faz o animal perder peso. Justo quando você menos pode. O quarto risco é a sanidade, com doenças e surtos que já comentei. E o quinto, que talvez seja o mais perigoso porque depende só de você, são os erros de manejo, lotação errada, reprodução mal planejada, animal vendido na hora errada, decisões tomadas no impulso. E a boa notícia é que esse último risco é o único que está 100% nas suas mãos. E é exatamente sobre o que está nas suas mãos que eu quero focar agora.
porque existem estratégias práticas para aumentar a rentabilidade que não exigem investimento irreal, não exigem confinamento de luxo, não exigem tecnologia de milhões. A primeira delas é melhorar o pasto antes de aumentar o rebanho, porque produzir mais no espaço que você já tem é quase sempre mais barato e mais lucrativo do que comprar mais terra e mais boi. A segunda é apertar a eficiência reprodutiva quando você trabalha com cria, porque cada vaca que desmama um bezerro pesado todo ano é uma fábrica de lucro, e cada vaca que falha é um peso morto que precisa sair do rebanho. A terceira é encurtar o tempo de terminação com nutrição bem ajustada, porque animal que fica pronto mais cedo libera espaço, gira o capital e reduz o custo acumulado. A quarta é comprar bem e vender melhor. Comprar quando o mercado favorece o comprador e vender quando favorece o vendedor, e nunca vender no desespero. E a quinta, que sustenta todas as outras, é anotar tudo, ter um controle simples de custo e de desempenho. Porque gestão eficiente não é luxo de grande produtor, é a ferramenta mais barata e mais poderosa que o pequeno produtor tem nas mãos. E falando no pequeno produtor, é importante deixar claro que dá para lucrar com poucos animais, desde que cada animal seja bem aproveitado. O pequeno não compete em volume, então ele tem que competir em eficiência, ele tem que tirar o máximo de cada cabeça, manejar o pasto com capricho, manter a sanidade rigorosa, planejar a compra e a venda com calma e tratar a sua propriedade como uma empresa de verdade, com entradas e saídas anotadas, porque o pequeno que faz isso muitas vezes tem margem percentual melhor que o grande desorganizado, já que cada erro evitado pesa muito mais quando o rebanho é enxuto. Então, fazendo um resumo de tudo que conversamos, sim, a fazenda de bezerros pode ser lucrativa hoje, mas o lucro vive escondido na margem e não no tamanho do rebanho. A alimentação é o maior custo e, por isso, é a maior oportunidade. O pasto bem manejado é o seu maior aliado, a sanidade é seguro e não despesa. Os custos escondidos, como mão de obra, estrutura, transporte e comercialização, precisam entrar na conta. Cada sistema de produção tem sua lógica, e o que decide o resultado é a execução. Os melhores produtores são os que medem e controlam os números. Os riscos de mercado, insumo, seca, doença e manejo são reais e precisam de planejamento. E as estratégias que mais funcionam são melhorar o pasto, apertar a reprodução, encurtar a terminação, comprar e vender com inteligência e anotar absolutamente tudo. E a conclusão honesta, aquela que eu queria que você levasse para a vida, é que a lucratividade de uma fazenda de bezerros depende muito mais da gestão, do controle rigoroso dos custos e da eficiência produtiva do que simplesmente do número de animais que você tem no pasto. Dá para ter 1000 cabeças e perder dinheiro, e dá para ter poucas cabeças e ter um negócio sólido e rentável. A diferença nunca está na quantidade, está na forma como você administra cada detalhe. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a verdade por trás dos números, deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho das notificações para continuar aprendendo comigo sobre pecuária, criação de bezerros, manejo de